Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 37 ao verso 41. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras, dava testemunho, e os advertia, dizendo: salvai-vos desta geração corrompida. Os que de bom grado receberam a palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Glórias a Deus. Queridos, eu gosto muito de ler o livro de Atos dos Apóstolos, gosto muito de estar meditando nas passagens que se encontram no livro de Atos dos Apóstolos, onde nós temos ali profundos ensinamentos, profundas instruções, a partir do momento que nós olhamos como é que a igreja, se bem que doutrinariamente, como sempre não fala, nós temos epístolas, etc., mas aqui tem profundas verdades do trabalho, da obra, do que Cristo, através dos seus servos, fez. É o princípio da igreja. A igreja é operosa, a igreja que trabalha, a igreja que está realmente envolvida, né? Eu vi uma pregação uma vez, até citei aqui outro dia, sobre a questão de nós observarmos Atos 1:8, para que não aconteça Atos 8:1, né? Atos 1:8 diz: ficar em Jerusalém até que sejais revestido do poder, né? E Atos 8 fala assim: e recebereis esse poder, e vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, os confins da terra. Então, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Depois de revestidos, vão e preguem. E Atos 8:1 diz que houve ali uma perseguição na igreja, a igreja estava ali centrada em Jerusalém, e a ordem era para esparramar, para estender mesmo. E eles ficaram ali, veio uma grande perseguição, e eles esparramaram. Até Felipe mesmo saiu pregando, etc. Tem ali aquela passagem, que eu não vou entrar nessas hoje, mas nós temos que observar isso. A igreja não pode ficar nas quatro paredes, a igreja não é parede, a igreja são pessoas salvas por Cristo Jesus. E o Senhor nos chamou para sermos pregadores dessa palavra e dessa verdade do Evangelho, para anunciar a Cristo. E nos reunimos num lugar, numa sala, debaixo de uma árvore, num lugar alugado, numa lona, ou num salão como esse, por exemplo. A igreja se congrega para prestar um culto, como nós estamos fazendo aqui ao Senhor, e já adorando, e já louvamos, e cantamos adoração a Ele, oramos, intercedemos, pedimos. Mas nós temos que ir fora anunciar esse Evangelho. Então a igreja, ela tem que ter isso em mente. E quando eu estava meditando nessa passagem, nesses dias, o Senhor me deu uma mensagem aqui nesse texto sobre a igreja que cresce. E este é o título da mensagem desta noite: a igreja que cresce. Porque observe o que nós lemos no primeiro versículo que eu citei, que é o versículo 37. Ouvindo eles isto, ouvindo o quê? Ora, nós temos que observar o contexto. Sempre, quando nós falamos da palavra e meditamos na palavra e queremos trazer instruções da palavra, nós temos que observar sempre o contexto, ter o texto e qual é o contexto daquilo. Já visto que muitas pessoas cometem muitas heresias porque elas só vê o texto e não vê o seu contexto. E quando não se vê o contexto, você cria pretexto para todo tipo de heresias que podem existir. Eu já falei aqui em outras ocasiões, e o grande perigo de não se observar o contexto é de você falar uma coisa que a Bíblia não diz, ou fazer uma coisa que a Bíblia somente demonstrou naquele momento. Por exemplo, era uma descrição, descrever um fato, mas não uma norma. Então temos que observar o que é normativo e aquilo que é descritivo, que descreveu uma situação, descreveu uma passagem e assim por diante. E quando nós olhamos para essa passagem aqui, nós observamos justamente isso, que ouvindo eles isto, quem que ouviu isso? As pessoas que estavam ali ao redor, os judeus, as pessoas gentias, homens e mulheres que estavam ali.
Porque Pedro começou a pregar uma mensagem, porque eles ficaram ali em Jerusalém, e diz o texto sagrado, capítulo 2 de Atos, verso 1, aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam, e foram vistas sobre eles línguas repartidas de fogo, e pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É uma passagem bastante conhecida da igreja. Eles ficaram reunidos até serem cheios do Espírito Santo. E as pessoas que estavam ali pela ocasião do Pentecostes, que era uma festa da colheita, que dava-se 50 dias depois. Me fugiu agora a memória. Acabou de fugir. Bom, é a festa de 50 dias. Fazia-se a festa ali, e tinha muitas pessoas reunidas naquela ocasião, naquela cidade de Jerusalém. E de repente começaram a ouvir aquelas pessoas falar nos idiomas que eles estavam. Vamos, por exemplo, falar que eram todos portugueses, todos brasileiros, falavam português, e de repente havia ali pessoas árabes, pessoas da Índia, pessoas da Inglaterra, e começaram eles a ouvir que eles glorificavam ao Senhor naqueles idiomas, de que eles eram oriundos. Ou seja, eles estão falando eles são todos brasileiros, que deveriam falar português, mas estão glorificando a Deus em árabe, ou em inglês, ou em francês. Eu estou entendendo a língua, eles estão glorificando a Deus nesses idiomas, e ficaram ali achando aquilo estranho, e disseram, olha, eles devem estar cheios de mosto, cheios de bebida, devem estar todos bêbados e embriagados. E de repente Pedro começa a pregar, a partir do versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhe, homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja isso compreendido, escutai as minhas palavras, esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, ou seja, meio-dia. Isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele começou a falar e começou a dar o contexto bíblico, profético para aquele povo. Ele começou a usar ali os profetas para anunciar. Ele começou a pregar. E começou a dizer, olha, diz a palavra, começou a anunciar. 1 Pedro 4, verso 11, a parte A, diz assim, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Por isso é necessário se ter o contexto daquilo que de fato a palavra quer dizer. Por isso quando o pregador, quando o pastor, quando o servo de Deus vai evangelizar, pregar, fazer uso da palavra, na pregação, deixa eu me deter agora aqui, na pregação, deve-se meter a cara e estudar e buscar o máximo, para trazer o máximo de informação daquilo que de fato é, para que haja boa compreensão dos santos. Se bem que quem prega, como eu falo, deve estar no Espírito, e quem ouve também tem que estar no Espírito. Que pode acontecer de estar falando uma coisa e entender outra, mas é o Espírito Santo que vai nos convencer da verdade, da justiça, de tudo, e também nos fazer entender o que ele quer dizer para a igreja, falar com a igreja. Porque quando Pedro começou a pregar, ele começou a dizer, olha, nos últimos dias, ou nos últimos tempos, ele já chamou o pessoal para o momento que eles estavam vivendo, apresentando uma profecia do profeta Joel, porque os judeus eles conheciam da Torá, e eles conheciam dos profetas. Ele começou a dizer, olha, esses homens não estão embriagados, porém o profeta Joel disse que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito. Ele começou a dar instruir o povo, dizer o que está acontecendo aqui já foi profetizado. O profeta Joel anunciou isso. O que estão vendo é o cumprimento dessa profecia, que nos últimos dias, e os últimos dias são da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Quando fala últimos dias, últimos tempos, vai da primeira vinda até o retorno do Senhor. Esse é o tempo compreendido que nós conhecemos e chamamos de os últimos dias. Então ele começou a dizer, nós estamos vivendo nos últimos dias, há 2 mil anos atrás. E eu quero dizer que nós estamos vivendo os últimos dias, o fim dos últimos dias. E ele começou dizendo, vamos ser cheios do Espírito Santo, vou derramar do meu Espírito sobre todo aquele que, os meus servos, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas vão profetizar, os jovens terão visões, e os velhos vão ter sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão. Ele começou a dizer, olha, isso que foi lá dito pelo profeta, que está acontecendo aqui hoje.
E ele começou a dizer, a partir do versículo 16, sobre uma profecia bíblica, uma profecia que estava nos profetas, porque a Bíblia não estava organizada como nós temos ela organizada hoje, mas eles sabiam que era do profeta. O profeta Joel falou isso. E ele continuou a dizer, ele começou a falar, e a partir do versículo 19 e o versículo 20, ele apresenta um pouco de escatologia. Observe: e farei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Ele começou a apresentar, olha, esses são os últimos dias, que vocês estão vendo pessoas cheias do Espírito, falando em outras línguas, porque foram cheias do Espírito, porque o Senhor disse que derramou do seu Espírito, e derramou do seu Espírito. E quando nós olhamos para a sequência do que Pedro fala, na sequência do profeta, ele apresentou um pouco de escatologia, que haveria sinais, conforme Jesus disse em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos 13 e outras passagens também, mas mais dessas três, assim, de forma bem apresentada. E eles então começaram a ouvir aquilo, e quando ele chega no versículo de número 22, ele disse: homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez entre vós, como vós mesmos sabeis. Este homem vos foi entregue pelo determinado propósito e conhecimento antecipado de Deus, tornando-vos vós crucificaste e mataste pelas mãos de homens ímpios. Deus, porém, o ressuscitou e começou a aplicar e apresentar. Olha, vocês sabem disso, aconteceu nesses dias. Eles eram contemporâneos, eles tinham sabido daquilo tudo que havia ocorrido, de tudo aquilo que havia acontecido, de tudo aquilo que havia sido apresentado, de maneira que ele apresentou mensagens proféticas, o profeta Joel, o cumprimento daquilo. Falou que eles sabiam muito bem que o Senhor havia sido enviado, e eles mataram, mas esse mesmo que eles mataram é o Salvador, é o Senhor. E começaram a observar algo tremendo no versículo 21, que o Senhor disse, vou ler o 20 de novo e o 21, o sol se transformará em trevas, sequência escatológica, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui ele fala últimos dias, e aqui ele fala o grande dia do Senhor, que é o dia da vida do Senhor, o encontro da igreja com ele nos ares. O fim, o último tempo, os últimos tempos são esses, mas o dia grande e glorioso do Senhor, ele apresentou ali na sua mensagem. E continua dizendo, 21, verso 21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele apresentou o profeta, ele apresentou a escatologia, ele apresentou que coisas iam acontecer, mas apresentou também aquele que poderia salvar, que ele sabia que havia sido morto, que havia sido ressuscitado, que Deus o havia aprovado, e só havia uma forma de ser salvo: invocar o Senhor, buscar a presença dele, clamar por misericórdia. E na sequência ele apresenta ainda, no verso do 22 ao verso 36, ele apresenta todo o processo da morte, ressofrimento e ressurreição gloriosa do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para o versículo de número 36, diz assim: portanto, saiba com certeza todo Israel, que este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse mesmo Jesus, então ele apresentou mensagem profética, falou da escatologia, falou que se aqueles que não estão em Cristo, eles estão perdidos, porque ele disse, verso 21, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele apresentou o Salvador, ele apresentou isso tudo, e isto tudo compungiu o coração daquelas massas. Todos, enquanto ouviram aquilo, observe agora o verso 37, ouvindo eles isto, afligiram-se no seu coração. Talvez a sua versão fale outra coisa. Eles ficaram ali compungidos, apertados no coração. Ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro estava pregando, se pôs em pé, os demais apóstolos ficaram em pé com ele, e com ousadia e com autoridade ele anunciou, ele pregou, ele tinha conhecimento, ele foi cheio do Espírito Santo. E aquele derramamento do Espírito foi para a igreja. E quando ele foi anunciando, cheio do poder, os homens ouvindo aquilo, eles ficaram temerosos, ficaram ali aflitos, eles ficaram afligidos e disseram: que faremos, irmãos? O chamaram de irmão. Ora, ele apresentou que é os últimos dias,
Ele disse que nos últimos dias aconteceriam isso, eles sabiam. Nos últimos dias haveria um derramamento do Espírito, conforme o profeta havia falado que tinha acontecido. Sinais no céu, a volta do Senhor. E se não estiver em Cristo, não teriam como escapar, mas se invocasse o Senhor, escapariam. E foi apresentando todo o processo da morte, do sofrimento, daquilo que ele passou na cruz e da ressurreição. Então eles afligidos, eles chegaram aflitos, perturbados, o coração apertado, e disseram: que faremos, irmãos? E eu estou pregando hoje essa mensagem com esse título: a igreja que cresce. Primeiro, a igreja que cresce tem que pregar a mensagem com ousadia, como Pedro pregou. A igreja que cresce deve anunciar com poder e autoridade. Tem que ter a palavra no seu coração, porque tem muita igreja que não cresce, ela incha com modismos, ela incha com oba-oba, ela incha com luzes e pisca-pisca e globo espelhado, ela incha com campanhas que vão de todo tipo de gênero, de maneiras e de coisas assim. Ela incha, as pessoas atravessam distantes regiões para chegar no local, porque vai ter um pregador que vai orar e a pessoa vai perder 10 quilos naquela oração. Aquela pessoa que vai estar lá orando e as pessoas vão ficar grudadas na parede, ou aquele pregador que ora e as pessoas recebem um dente de ouro, ou o pregador que ora e as pessoas e começa a dizer a placa do carro, o RG da pessoa, o CPF da pessoa, o nome da rua da pessoa, o número da casa. E isso me traz o que de crescimento? Isso me traz o que de crescimento diante da presença do Senhor? Isso apenas faz um oba-oba, um movimento, de maneira que as pessoas ficam ali tomadas de assalto por isso tudo, mas não há crescimento, apenas um inchaço, todo inchaço, um crescimento que não é reto, é um crescimento todo e fadado a cair, porque se nós não firmarmos em Cristo, vamos cair. Quando a igreja é firmada na palavra, firmada em Cristo, ela passa por vento, passa por tempestade, passa por luta, passa por batalha, mas ela prossegue firme, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque esta palavra tem poder, porque este evangelho tem poder, e nós temos que ter a ousadia de acreditar nesse evangelho, que este evangelho transforma o perdido pecador. Porque nós temos nos acovardados. Às vezes nós queremos pregar porque você sabe de alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Claro, temos que ir atrás dele. Sabe de alguém que está... Por quê? Porque já é mais fácil, talvez, entre aspas, é mais fácil, porque ele já serviu o Senhor, ele já andou nos caminhos. Claro que temos que ir. Eu passei hoje parte do dia visitando irmãos, pessoas afastadas. Antes do almoço eu saí, cheguei em casa quase 5 da tarde, eu e minha esposa, evangelizando, entregando folheto, panfletando, e na casa de um, na casa de outro, para que eles ouçam o evangelho. Mas nós temos que ter coragem de chegar, mas fulano de tal é muito religioso da sua religião. Então vamos lá, porque este evangelho tem poder, essa palavra tem poder, esse evangelho tem poder de pegar, mas ele é muito duro, mas essa palavra é como um martelo. Não diz a palavra do Senhor em Jeremias 23 e o verso 29, não é a minha palavra como um fogo e como um martelo que esmiuça a penha, a rocha? Essa mensagem que tem que ser anunciada. Nós temos que ter coragem de fazer como Paulo, Pedro se levantou ali, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, os apóstolos junto com ele, e pregaram com ousadia, a ponto das pessoas dizer: o que é que nós temos que fazer, Pedro? O que é, João? O que é, apóstolo? O que nós temos que fazer? Eles ficaram assim. E quantas vezes nós ficamos ali com medo de falar, mas e se eu falar e ficar aborrecido comigo? E se eu anunciar, e se eu pregar e ele não gostar do que eu vou falar? Ora, nós temos que anunciar e temos que pregar, e temos que pregar com ousadia. Eles perguntaram: que faremos? Porque às vezes nós queremos ser muito amáveis e muito carinhosos, e temos que ser de fato, mas muitas vezes, por conta disso, nós não anunciamos toda a verdade como deve ser anunciada. Muitas vezes nós fazemos isso e não temos tido a coragem de falar para o idólatra que, se ele não deixar a idolatria, ele vai partir para a eternidade sem a salvação, e entrar na eternidade sem a salvação implica em ir para o inferno, pior, para o lago de fogo do inferno eternamente. E não tem como sair, tem como não entrar, mas não tem como sair. Como não entrar? Tem, estando em Cristo, porque estando em Cristo nós já estamos na graça gloriosa do Senhor, e não estando em Cristo já está condenado. É esta a mensagem. E Pedro pregou com ousadia, cheio do Espírito Santo.
O que nos falta, meus amados, muitas das vezes é essa ousadia e de nos encher do Espírito. O Espírito já foi derramado, meus amados irmãos. Aí a palavra do Senhor nos diz, Efésios 5,18: não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É um imperativo. O verbo está na sua posição de imperativo. Enchei-vos, eu me encho, você se enche. Esvazie da carne, esvazie do ego, esvazie do medo, esvazie de tudo aquilo que é tradição mundana, tradição de homens, doutrina de demônios, doutrina de homens, e nos enchamos da palavra do Senhor. Enchendo da palavra, vamos nos encher do Espírito, e vamos botar a boca no pó, e vamos orar, e vamos clamar, porque nós estamos com falta de oração, estamos com falta de jejum, e estamos com falta desse poder no Evangelho, de abrir a boca e anunciar com ousadia, e as massas chegarem a nós, ou uma pessoa que seja, e dizer: o que é que eu faço, pelo amor de Deus? Me ajuda, o que é que eu tenho que fazer? Aí Pedro vem dando a resposta. Primeira coisa, a igreja que cresce é uma igreja que prega com ousadia, cheia do Espírito, cheia do poder. Uma outra coisa que tem numa igreja que cresce é que ela dá o caminho. Ora, o que eu faço? Não sei. Não, o que eu faço? Primeiro, arrependa-se. A porta é estreita, mas o caminho também é estreito. Então começamos por aqui. Arrependei-vos. Jesus vinha pregando isso, arrependei-vos. João Batista, antes dele, pregava: arrependei-vos. Pedro, quando a igreja foi ali cheia do poder, começou a pregar: arrependei-vos. Paulo, também cheio do Espírito, pregava: arrependei-vos. E nós não vamos pregar isso? Nós temos que pregar para o pecador: arrependa-se, converta-se ao Senhor, ouça essa mensagem e anuncie com ousadia, cheio do Espírito Santo. Porque muitos dizem assim: olha, só os pregadores são ungidos por Deus. Não, a igreja é ungida pelo Senhor. Você pode abrir a sua boca na simples cidade, como eu vi gente simples. Da cidade que eu venho, tinha uma irmã, me lembrei dela agora. Muitos falavam tão baixinho que você tinha quase que colar o ouvido na boca dela. Era uma senhora, sabe aquela que era bem baixinho, você quase não ouve. Ela era assim, mas ela era cheia do Espírito Santo. Ela tinha ousadia nas suas palavras. Ela não falava com essa, como eu estou falando aqui, com mais empolgação, entusiasmo, não. Mas ela era cheia do Espírito Santo. Cada um tem o seu jeito, a sua forma, mas com o seu jeito e com a sua forma, todos temos que ser cheios do Espírito Santo. E dizer: arrependei-vos. Para o seu filho, para a sua filha, para o meu filho, para todos quantos chegamos, e dizer: arrependei-vos, porque breve o Senhor voltará. Breve Jesus voltará. Alguns dizem: Jesus está voltando. Eu acho essa frase teologicamente errônea, equivocada. Porque voltando é a pessoa que está, vamos supor, daqui eu vou lá para o Paraná. Eu estou chegando, eu estou lá em tal lugar, estou em São Paulo, eu peguei a Castelo Branco, a Régio Bittencourt, não, voltará já, não lembro, naquele instante, e ele vai voltar, e eu acredito, estou pregando com certeza, confiadamente, para uma igreja que acredita na bendita volta do Senhor. Esta é a esperança da igreja, a bendita esperança da igreja, a volta do Senhor. Mas nós temos que anunciar para o perdido pecador: arrependa-se. E nós temos que nos encher do Espírito para quando sairmos dissermos para ele o que é, ao ponto de anunciarmos e ele dizer: o que é que eu tenho que fazer? Me ajuda. Primeiro, arrependa-se. Pedro disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um. Porque não é no coletivo, você prega no coletivo, a salvação é individual. E cada um de vocês vão ser batizados. E cada um de vós vai ser batizado em nome do Senhor Jesus. E vocês vão ter o perdão. E vocês ainda vão receber o dom do Espírito Santo. Olha só. Primeiro, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aqui também tem uma outra questão, que muitas pessoas pensam que o batismo não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em nome de Jesus. Nisso tem muita gente dividida por aí. Mas está escrito aqui: batizados em nome de Jesus. Mas outros falam: não, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando um outro irmão administrava o meu canal, ele colocava na descrição isso aqui, para que sejam batizados em nome de Jesus. Isso quer dizer, na autoridade do nome de Jesus. Pelo menos duas coisas. Uma, na autoridade do nome dele. Porque ele disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que fazemos. E o batismo no grego, batismos, quer dizer imersão. Nós imergimos e ali no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo fazemos assim.
Mas existe algo que nós não podemos deixar, existe algo que nós não podemos esquecer, que nós temos que apresentar com toda certeza. E eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso em relação ao batismo. E depois ele fala: vocês fazendo isso vão receber o perdão dos seus pecados. Vocês viram como é que eles ficaram aflitos pela mensagem? Ficaram aflitos por tudo aquilo que Pedro, cheio do Espírito Santo, falou para eles. E eles queriam uma saída. Me dê uma saída. Nós temos que pregar para que o pecador, para que aquele que está afastado, parado, desistiu, ele venha dizer: o que eu tenho que fazer? E o primeiro passo é: arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se, confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí a palavra diz: e vocês vão receber perdão para perdão dos pecados. Pedro está dando aqui toda a receita: arrependimento, perdão e mais ainda o dom do Espírito Santo. Que muitos pensam que aqui é o dom de línguas. Não é isso, é o Espírito Santo na vida da pessoa. É a presença habitando em nós, a presença do Senhor habitando na igreja. Que maior presente nós podemos receber do Senhor? Salvação, perdão e o dom do Espírito, o Espírito em nós, habitando em nós, agindo em nós, movendo em nós. Já pararam para pensar nisso? Tem pessoas que falam: quem fala em línguas é que tem o Espírito Santo. Eu te digo, você que é salvo em Cristo, você tem o Espírito Santo. E você pode fazer como Paulo ensinou: enchei-vos do Espírito. E cada vez mais cheio do Espírito. E a mensagem é isso: uma igreja que cresce, ela prega com ousadia, ela dá os caminhos, dá o caminho é Cristo. E como fazer? Arrependimento, confissão, recebe perdão, recebe o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. E olha só o que diz a partir do versículo 39. A promessa diz respeito a vós. E tem uma promessa. Porque muitas pessoas querem receber algo. Tem até aquelas caixinhas. Hoje já está um pouquinho fora de moda, porque hoje tem muito canal, muita coisa na internet, muita coisa tecnológica, melhor dizendo. Então antigamente tinha aquelas caixinhas de promessa, já viram? Que você tira lá. O que tirar lá é só, né, Moisés? Moisés até está rindo aqui, ó. É só assim: eu sou contigo, meu servo, por onde é que andares? O camarada está bebendo, está fumando, adulterando, deixou mulher num canto, arrumou outro, deixou 3 filhos para cá, arrumou outro, arrumou outra esposa lá, aí tira uma palavra para mim, aí vai lá e tira: eu sou contigo, meu servo, por onde quer que andares. Se passar pelas águas, vamos fumigar. Se passar pelo fogo, vai te queimar. Meu amigo, outro dia, eu até falei aqui, talvez eu me lembro, uma pessoa que trabalha comigo, ela disse: ai, morgado, eu estou desesperado. Porque eu li um versículo, e o versículo, pesado, eu não marquei o versículo que ela leu, pesado, e eu fiquei meio aflita com esse versículo. Ela não tinha caixinha, mas ela abriu, sabe o que serve assim, ó? Abre a Bíblia e é aqui. Se cai ali em 1 Crônicas, só a genealogia ali, lascou tudo, né? Mas ela leu um texto pesado, eu não sei qual foi o texto. E eu fiquei preocupada. Aí eu falei para ela: então senta aqui um pouquinho só, me dá 3 minutinhos, que eu vou te deixar mais preocupada ainda. Aí eu comecei a pregar, comecei a falar para ela: olha, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, eternamente para o inferno. Mas eu queria sentar aqui sobre uma outra mensagem. Mas tem uma mensagem boa, tem uma promessa: se você se arrepender, Ele perdoa os seus pecados, Ele lava no sangue, Ele purifica de todo pecado, Ele dá perdão, o dom do Espírito Santo, e você vai estar eternamente com o Senhor. Aleluia! Aleluia! Existe uma promessa. Mas nessa caixinha, eita, chega lá, em vaso, abre para mim tira um manto aí, tira um replete, não tem isso? Tinha um indivíduo que ele era dono de um comércio que eu frequentava, e vez por outra eu chegava nesse comércio, e toda vez que ele chegava, ele sabia que eu era pregador, ele já era pastor também, e ele chegava e dizia assim: qual que é a palavra de hoje? Como assim? Não, você é pastor, né? Qual que é a palavra de hoje? Toda vez que eu chegava lá, ele fazia isso. E toda vez eu dizia: a palavra de hoje é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não, mas não tem uma mensagem assim, tipo, eu vou ficar mais rico, vou prosperar, vou comprar tua casa. Não, a mensagem é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Assim a igreja cresce, meu amado. Olha só o exemplo: pregar com ousadia. E essa irmã que trabalha comigo, essa pessoa está afastada, ela falou assim: né? Nossa, Deus do céu, como é que eu faço agora? Você sabe o caminho é Cristo. Arrependa-se,
chegue diante do Senhor, um coração quebrantado e contrito. É um coração quebrantado e contrito, Deus não vai rejeitar, porque as pessoas querem muita facilidade. As pessoas querem chegar num culto, num salão como este, e chegando ali elas querem receber, e fica assim, me dá, sendo que o culto é para Deus. Eu falei há pouco dia de uma outra mensagem, isso mesmo, temos que tributar um culto de louvor e adoração ao Senhor. E Pedro diz para ele: olha, arrependei-vos, mas tem uma promessa, e essa promessa diz respeito a vós, judeus, vossos filhos, lógico, a sua linhagem, os de longe, e tantos quantos Deus chamar. Nós temos que focar nisso, porque muitas pessoas que são chamadas, mas são poucos escolhidos. Mateus 22 e o versículo 14. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Agora, existe um chamamento da parte do Senhor, e com certeza Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe todas as coisas, sabe quem é salvo, quem não é, quem vai ser, quem não vai ser, a quantidade. Isso não é para nós. Para nós é: vamos pregar e vamos anunciar. Vamos pregar e vamos fazer com ousadia, para que haja crescimento na igreja, para que a igreja cresça para a honra, louvor e glória do Senhor, para a adoração daquele que vive e reina para todo sempre. E ele diz assim: a promessa diz respeito a vocês. 1 João capítulo 1, verso 11, 12, 13. Veio para os seus, e os seus não recebeu, mas a todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram da carne e do sangue, mas foi Deus ali que o quis que assim fosse. Ele veio para os seus, os judeus, e eles não receberam como o Senhor, não receberam como Messias. Mas a igreja não começou com os judeus, sim, mas a liderança, a igreja, o povo lá, melhor dizendo, não recebeu como Messias, ainda estão aguardando o Messias. Mas a palavra diz: a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. A você e a mim, que recebemos esse evangelho, que confessamos nosso pecado, que cremos no perdão pelo sangue de Jesus através da graça, nós entendemos e compreendemos que Ele nos salvou, e nós somos feitos filhos de Deus, e isso é poder para a minha vida e para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Ele vos dará o poder de ser feito filho de Deus. E tem pessoas que chegam numa reunião de adoração a Deus, supostamente, pelo menos, e eles querem poder, mas é poder aquisitivo. Querem poder político. Querem poder, mas poder de articulação das massas, de manobra de massas. Querem poder nas mídias, querem poder de ser conhecido em todo canto, famosos. De modo que alguns dizem assim: quem está orando aqui é fulano. Ora ao Senhor: Senhor, eu estou orando por essa pessoa, e quem está orando aqui, é o fulano de tal. Quando nós devemos chegar diante do Senhor, quebrantados, dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar agora. Se o Senhor quiser, o Senhor pode abrir a porta agora. Se o Senhor quiser, o Senhor transforma tudo agora. Se o Senhor quiser, o Senhor tira toda doença, todo mal agora. Mas mesmo que o Senhor não faça isso, eu vim aqui dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Glórias ao nome do Senhor, aleluias. A igreja que cresce é uma igreja que entende que tem uma promessa. A promessa é esta: a vida eterna. A promessa é esta: ser perdoado. A promessa é esta: viver na eternidade com o Senhor, viver para sempre com o Senhor. E se morrer, vai ressuscitar num corpo de glória quando o Senhor voltar. E se estiver vivo por ocasião da vinda do Senhor, vai ser transformado num corpo de glória. Logo na seguida que os que morreram em Cristo, que dormem no Senhor, forem ressuscitados, a igreja é arrebatada ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E Pedro estava pregando exatamente isso, que apertou o coração daquele povo. Aí Pedro diz assim: a todos quantos Deus chamar. Eu não sei quantos Deus vai chamar, mas aqueles que Deus chamar, Ele vai fazer coisas tremendas. Observe um texto bastante polêmico, que eu não vou entrar hoje nessa questão polêmica, não vou polemizar hoje nessa mensagem. Mas em outra ocasião que o Senhor me permitir, eu quero citar, eu quero trabalhar um pouco em cima disso daqui. É Romanos 8, de 28 a 30. Romanos 8, de 28 a 30, que diz assim: sabemos que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também predestinou, para que serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ora, Deus tem seus propósitos, Deus é soberano, Ele é o Senhor. Agora, quando a gente entende a soberania divina, quando ele entende, Pedro diz assim: a todos quanto Deus chamar. A quando Deus chamar, nós temos que entender isso. Deus tem um chamado, Deus tem alguém que Ele chamou e escolheu. E Romanos 8 está bem claro isso. Eu disse que não ia entrar tanto naquele assunto, mas deixa bem claro. E nós não sabemos, vamos anunciar, vamos pregar. Nós queremos ver o crescimento da igreja, não inchaço. Nós queremos ver, porque ali Pedro pregou uma mensagem, porque eles estavam ouvindo pessoas falar em idiomas que não lhe era da sua região peculiar. E quando ele levantou cheio do poder e com a palavra. Amados, há um abandono muito grande da palavra em muitos lugares. Vez por outra eu falo e repito agora, em muitos altares, muitos púlpitos, porque aqui não é altar, aqui é púlpito, é uma forma até meio giriosa de falar, né? Que estão abandonando da palavra do Evangelho. Lugares que não se pregam a palavra, e quando o fazem rapidamente, 8 minutos, 10 minutos, 7 minutos e encerra tudo. Canta durante 2h30. O grupo das irmãs, o grupo dos irmãos, o grupo das crianças, o grupo do varão, o grupo da pipoca, o grupo da barra de violão, o grupo que pula, o grupo que rodopeia, aí vem a turma que dança, a turma que pula, e vem lá o irmãozinho com aquela calça arrochada, parecendo uma gazela louca, e dança para cá, e dança para lá, e fita para cá, e fita para lá, para se apresentar um espetáculo. Mas não é isso. Culto é adoração, louvor, quebrantamento, invocação do nome do Senhor, para que venha ter misericórdia em nossas vidas, venha salvar os perdidos pecadores. Passamos a semana inteira trabalhando, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Evidentemente tem algumas vezes, como aqui por exemplo, temos culto aos domingos e quinta, às 19h30, mas quando chega domingo, o dia que nós chamamos o dia do Senhor, muitas pessoas já estão cansadas porque no sábado ele trabalhou, ou foi alguma coisa, alguma festa, enfim, sei lá. E quando chega no domingo não tem ânimo para nada. Ou quando chegam ali para fazer uma apresentação, não orou, não buscou a presença do Senhor, não. Eu estou orando para que Deus permita ter aqui uma boa equipe de adoração e louvor aqui. Estou orando para que Deus envie aqui pessoas que salvem pessoas lá fora, que saibam tocar e cantar, mas que não venham tocar e cantar porque sabem tocar e cantar, porque são consagrados a Deus primeiramente. Tem que ser consagrado. O que é consagrado? É separado. Porque eu fui pregar uma vez uma igreja na cidade de... não vou falar aqui não. Uma igreja muito grande. Muito grande. Só tinha figurão lá. E eu com um terninho feio. Pensa num terninho feio. Eu parecia, sabe quem? Aquele falcão. Só faltou aquela flor no peito assim, ó, aquele girassol. Eu não sei onde que eu arrumei aquele terno, rapaz. Era meio cor-de-rosa, meio... Não é cor-de-rosa não, é fala, salmão. Salmão, uma camisa. Era falcão, faltou aquela flor no peito aqui, o resto tinha tudo. Sangue de Jesus mesmo. E eu estava lá. Aí chegou os figurão lá e tal. E eu preguei o evangelho, a igreja calada. Eu pregando lá. Ninguém tinha uma expressão. Eu não preciso da igreja aplaudir-me com glória a Deus, aleluia. Isso não é, porque tem pregador que quer que a igreja grite aleluia, glória a Deus, como lhe fosse um aplauso. Essa é a grande verdade. Mas a expressão do rosto, irmão, você vê a alegria, você vê o gosto da mensagem, você vê o peso da mensagem. Tudo isso nós, os pregadores, observamos no semblante dos irmãos. Né? Agora tem um pregador que fala: olha para o vizinho do lado, olha para o vizinho da esquerda, cutuca de cá, cutuca de lá, levanta a mão dele, pega na mão dele, diga para ele isso, diga que eu te amo. Pô, o cara nunca viu na vida nada, rapaz. Diga que eu te amo. Aí você olha para aquele baita daquele negão, eu te amo. Ah, meu pai do céu, acontece muito disso, nunca viu na vida. Né? Só para dar uma quebradinha no gelo aqui. Aí eu estava lá pregando, e prega de cá, e prega de lá, e tal, e coisa. Daqui a pouco acabou o culto. Os irmãos chegaram e me falaram: irmão, Deus vai te usar muito a palavra ainda, hein? Porque não tinha reteté, ninguém caiu rodopiando. Preguei a mensagem como essa que eu estou pregando aqui, por exemplo.
Só que o que ele disser para mim, olha, ainda Deus vai te usar, não desista. Eu não desisto o quê, rapaz? Eu já tenho chão na estrada aqui, quero aprender cada dia mais. Cada dia, eu sou um eterno aprendiz, um aprendiz ensinando o que eu puder na minha caminhada. Sempre aprendiz, sempre. Aí eu fui saber daquele culto lá, falei, irmãos, aqui é o seguinte, essa banda que tocou aqui, coisa mais linda do mundo, eles cantam lá fora, tem um show, eles fazem um show aí fora. Eles tocam num grupo. Eu não sei se é de pagode, de rock, de forró, de axé, de arrocha. E eles tocam lá fora. Aí no domingo, eles vêm para cá. Dá para acreditar nisso? Ah, é? Mas era uma orquestra, assim, era um negócio, sabe? Tinha 3 lances sei lá, de escada, lances assim, né? Eles tocavam, cantavam lá, aquele negócio, sabe? Meu Deus, isso é coisa mais afinadíssimos. Tocavam muito bem, cantavam muito bem. Só que eles também tocavam lá fora. À noite no forró, no pagode. Aí domingo vão apresentar o culto a Deus. Que seja no peito, na garganta, com voz rouca, rachada, desafinada. Mas temos que ser separados para o Senhor. Evidente, para o Senhor nós buscamos fazer melhor. Mas às vezes nossas vozes não ajudam, nosso instrumento não ajuda. Mas em vez disso, eles apresentavam ali um louvor, ou uma adoração, ou uma canção, até bonita. De pessoas que uma noite passada viviam ali talvez na bebida, no cigarro, nas drogas, e depois apresentam o culto ali. E nós temos aqui observado que o chamado de Deus tem que buscar essa separação e viver separado para o Senhor. Se você observar em Efésios 2, do verso 11 ao 22, Deus não tem separação ali mais entre judeu e gentio. Não vou falar agora, não vou citar, porque o tempo já está indo embora. Efésios 2, de 11 a 22, diz que judeus e gentios formam um novo homem, que é o corpo, que é a igreja. Não uma separação entre judeu e grego. Agora é uma igreja só, um corpo só, unidos em Cristo, salvo por Cristo. Isso é a igreja que cresce. Ela cresce firmada nas verdades, por homens chamados, separados e santos. Porque quando Deus chama, Ele espera aquele que é chamado, que ele venha. E quando Ele responde, porque é o Espírito que age em nós, Ele é o que efetua tanto o querer como efetuar vem do Senhor. E quando nós vivemos na presença dEle, Ele espera que sejamos separados para Ele. Uma igreja que cresce é uma igreja de pessoas separadas para Deus, consagradas para Deus. Não adianta cantar bem e cantar também lá fora. Ah, mas é meu trabalho, é minha vida. Existe uma coisa chamada na palavra que nós temos que aprender. É o que Jesus ensinou. Aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. Existe renúncia. Outro dia uma pessoa veio falar comigo que ele até gostaria de servir ao Senhor, mas ele era homossexual. E eu tenho amigos homossexuais, não tem nada contra o homossexual. A prática homossexual que eu tenho, porque a Bíblia tem. A minha opinião pode não valer muito, mas a palavra de Deus diz que é abominação diante do Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, para isso, eu falando com ele falou, mas como é que eu vou servir ao Senhor se eu não tenho desejo algum por mulher? Como é que eu vou servir a Deus? Aí eu disse, existe uma coisa chamada renúncia. Renuncia a isso. Renuncia assim, olha, já é outra questão. Só quero dizer uma coisa, renuncia a isso. Porque Deus só fez 2 gêneros, masculino e feminino, macho e fêmea. Agora, renuncia a isso. Experimente o poder do Evangelho. Isso só vem de longe, só encosta, não, entra, mergulha, vai na profundidade, enche-se do Espírito e veja a transformação que o Evangelho fez. Porque o Evangelho transforma a mim, por exemplo. Se puxar meu passado, eu estou cheio de pecado passado e sou um pecador ainda. E digo com todas as palavras, as letras, sou um pecador salvo por Jesus, apresentando o Evangelho para demais pecadores. Aleluias. Se puxar passado de qualquer um aqui, todo mundo, meu Deus, ele fez isso, fez aquilo. Fez, mas agora foi trabalhado, foi salvo, liberto, arrependeu-se. Ah, mas fulano caiu, mas Deus levantou e perdoou. Porque muitas vezes nós não temos misericórdia. Quando alguém cai, vacila, tropeça, não temos misericórdia. Ficamos vasculhando o passado para achar alguma coisa para cutucar, futicar, apontar. Mas Jesus, quando perdoa, Ele lava, limpa e lança no mar do esquecimento. Ele perdoa eficazmente, gloriosamente, poderosamente, soberanamente, eficazmente. Aleluia. A igreja que cresce é uma igreja que se separa para Deus. Aí Pedro continua com ousadia dizendo assim, capítulo 2 de Atos, com muitas outras palavras, verso 40,
Ele dava testemunho, eu os advertia dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Na minha versão diz: corrompida. Vocês estão ouvindo o Evangelho? Ouvindo a palavra? Salvai-vos desta geração perversa. Observe o que diz a palavra do Senhor em Judas. Judas 17. Judas é um livro antes de Apocalipse, só tem um capítulo. Então é Judas, verso 17. É capítulo 1, todo ele é 1, e o verso 17, que diz assim, até o 23. Quanto a vós, amados, igreja, né? Quanto a vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo os seus desejos ímpios. São estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Ora, quem tem o Espírito não vive se vestindo igual uma mulher mundana, pervertida, uma meretriz. Quem tem o homem de Deus que tem o Espírito não anda com uma roupa que nem aqueles malucos que andam aí, com aquela bermuda, metade das partes aparecendo. Ele é transformado, é cheio do Espírito. Os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo os seus desejos ímpios. São esses que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Agora vem: conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos arrebatando do fogo. Quanto a outros, tende misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada pela carne. Salvai-vos dessa geração corrompida. A igreja que cresce é uma igreja que busca salvar homens de uma geração corrompida. Repetidamente nas minhas pregações, quem vai vasculhar depois no YouTube vai encontrar eu falando muito do que eu falei aqui hoje, sobre essas heresias que se levantam. Mas é uma geração que não quer adorar a Deus, é uma geração que quer um Deus que é o seu garçom, é uma geração que não quer tributar um culto a Deus onde não tenha, só tenha adoração, louvor, palavra, súplica. É uma geração que quer que você faça um show pirotécnico no meio da igreja. Eu já falei, já fui pegar em igreja que eu não sabia se era igreja ou se era boate. Holofote, pisca-pisca, luzinha, bolinha de sabão, de verdade, não estou brincando agora, não, é sério. Seríssimo isso, de você chegar lá e olhar aquilo, aquela rapaziada pula para cá, pula para lá, sobe em cima de do banco e sapateio lá, e diz o Senhor assim, diz o Senhor não sei o que lá, e cai para cá, e cai para lá, e pula, e cai por cima da bateria. Aí o pastor fala: não, é que eles estão cheios do Espírito Santo, por isso que estão caindo em cima da bateria, derrubando o prato, quebrando as coisas, machucando a irmãzinha. Cheio do Espírito Santo, ele fica cheio de ousadia para proclamar, mas não faz bagunça, porque as coisas do Senhor são com ordem e decência. Os cultos ao Senhor é com ordem e decência. As coisas de Deus têm ordem e decência. A igreja que cresce, ela não precisa usar de subterfúgios, desses artifícios para crescimento. É oração e Bíblia, oração e palavra de Deus. Aleluia. E diz a palavra do Senhor, voltando para o texto de Atos 2, para nós já encerrarmos. Atos 2 diz assim, verso 40. Paulo diz, 40 no finalzinho, ele fala: salvai-vos desta geração perversa, corrompida. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. O que de bom grado ouviram, chegaram-se. O que de bom grado ouviram a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e foram batizados. Lembra do conceito de batismo? Deixa eu só entrar um pouquinho aqui em Gálatas 4:27. Gálatas 4:27, olha o que diz aí. Gálatas, capítulo 4, e o verso de número 27. Eu acho que minha Bíblia não tem Gálatas. Ah, tem. Gálatas 4:27. Olha o que diz aqui. Observe. Gálatas 4:27, ou é 3:27? Espera aí, irmãos, eu estou fazendo confusão aqui. Gálatas 3... 27, perdão, 3. Gálatas 3:27. Vou ler o 26 e o 27.
todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Deixa eu só dar um parecer sobre esse versículo. Lembra do batismo? Ora, o ladrão na cruz não foi batizado, e Deus, o Senhor Jesus, disse: hoje estarás comigo no paraíso. Foi salvo. Há pessoas que eu prego ali, por exemplo, onde eu trabalho, que não tem tempo sequer de dizer, e eu fazer uma confissão bem elaboradinha ali, vai embora, parte. Então o que quer dizer isso? Antes do batismo, daquele de imersão, que eu falei agora há pouco, batismo do grego, emergir, imersão, existe o batismo no Senhor. Todos quantos de Cristo, todos aqueles que em Cristo foram batizados, de Cristo vos revestistes. É isso, de ouvir a palavra e ser introduzido nele, uma coisa profunda, espiritual, que a mente carnal não consegue compreender. De modo que às vezes você quer desistir, quer parar, mas você já está mergulhado no Espírito, você está emergido no Senhor. É isso que faz a diferença. É isso que nós temos que entender. Espero que o Senhor me ajude, que vocês compreendam essa palavra minha agora aqui. Imergido no Senhor, mergulhado nele, e depois então vamos expressar fora o que já aconteceu aqui dentro. Vamos descer as águas batismais, sim, mas já aconteceu aqui dentro. Aquilo ali não é para salvação, aquilo ali porque eu fui salvo, em cumprimento à ordenança do Senhor. Eu vou ser batizado nas águas, confessando que agora eu sou integrante da igreja dele, mas lá dentro eu já fui trabalhado pelo Senhor. A igreja que cresce é uma igreja que leva as pessoas a confiar nas grandes verdades. E naquele dia acrescentou-se 3.000, cerca de 3.000 a mais na igreja do Senhor. Agora observe, ainda em Atos 2, só que agora o verso de número 42. Atos 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão e nas orações. Eu li primeiramente até o versículo 41 e deixei esse versículo para o final. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra, na doutrina, nos ensinamentos. Perseveravam, não recebiam outra doutrina, outro evangelho, outro Cristo, outra ordenança, não, era na doutrina, Bíblia, palavra. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão. E a comunhão do pão não é só a ceia ali, não, é na comunhão ali do pão do corpo. Comunhão, juntos, na comunhão do pão, no partir do pão, estavam juntos. E nas orações. Uma igreja jamais vai. Jesus diz assim: olha, todo reino dividido, toda casa dividida contra si mesma, ela vai ruir. Não tem como crescer. Quantas vezes nós observamos uma igreja que quer crescer, mas nós somos os fofoqueiros, mentirosos, apontamos, buscamos o passado que Jesus já perdoou e enterrou, mas ele quer trazer à tona para apontar alguma coisa. Aí não há comunhão, não há doutrina e não há oração. Mas uma igreja que cresce, além de tudo que eu falei, ela persevera na palavra, na comunhão e na oração. Meus amados, eu vos convido a orar nesse momento agora, em nome de Jesus.